Boa noite! Na edição de hoje trataremos sobre o processo de independência de um dos maiores países do continente asiático. Além disso, também traremos a história de uma grande personalidade que foi elemento crucial para que esse processo ocorresse. E depois traremos um panorama geral de como esse país se encontra atualmente. Após a Segunda Guerra Mundial, pôde-se apontar a descolonização e o surgimento de várias novas nações na África e na Ásia. A Índia foi uma delas. No século XVII, os britânicos mantinham forte domínio sobre o território indiano. A partir da Companhia das Índias Orientais Britânicas, que colonizou o país como um protetorado, ou seja, fazia uso dos recursos do território, cobrava impostos da população, mas permitia que o território continuasse com os seus próprios governadores. Os latifundiários oprimiam os camponeses e produziam produtos para o mercado, como chá, algodão, café e cereais. Tudo isso em detrimento dos antigos produtos de subsistência. O efeito foi demolidor. A fome do início do século XIX até o início do século XX matou mais de 40 milhões de pessoas. A partir do final do século XVIII, já existiam tentativas de unificar a Índia, mas haviam empecilhos. A estratificação da sociedade através do sistema de castas era apenas um deles, pois também existiam diferenças religiosas, possuindo hindus e muçulmanos no mesmo território e príncipes que apoiavam os ingleses. Mas, em 1857, ocorreu a revolta dos Cipaiós. A revolta se deu quando os soldados da Companhia das Índias Orientais, os Cipaios, se voltaram contra a própria empresa. Os motivos dessa revolta estão diretamente ligados à forma como a companhia estava lidando com o protetorado da região, com a doutrina de preempção, onde, ao invés do poder local passar para o herdeiro, no caso de morte do líder, estava sendo passado para o domínio britânico, além de proibir o casamento de crianças e a tradição sati, onde a viúva se enrolava na fogueira quando seu marido era cremado. E a maior causa da revolução, e está ligada a questões religiosas e militares, foi quando os soldados hindus e muçulmanos passaram a recusar a utilizar cartuchos para o fuzil Lee Enfield, pois em sua fabricação era utilizado o sebo do boi, que era inadmissível para os hindus, e o sebo do porco, que era inadmissível para os muçulmanos, pois eles tinham de abrir as embalagens com a boca. No ano de 1858, os cipaios foram derrotados, e como consequência, a coroa passou a governar a Índia diretamente, colocando fim ao sistema de protetorado da Companhia das Índias Orientais. No ano de 1877, a Rainha Vitória recebeu o título de Imperatriz da Índia. Durante essa fase de colonização direta, houveram muitas mudanças na sociedade indiana, e uma delas foi o acirramento do sistema de castas. Nicholas Dirks argumentou que as castas indianas como as conhecemos hoje são um fenômeno moderno, pois elas foram profundamente transformadas pela administração colonial britânica. De acordo com Dirks, antes do colonialismo, a filiação por castas era bem frouxa e fluida, mas o regime britânico aplicou a filiação com rigor e construiu uma hierarquia muito mais rígida, com algumas castas sendo tratadas como criminosas e outras obtendo privilégios. Entre 1860 e 1920, os britânicos segregaram por castas os indianos, conferindo cargos administrativos apenas a cristãos e a pessoas de certas castas. O governo colonial preparou uma lista de castas criminosas,
e os membros registrados nessas castas pelos censos tinham restrições às regiões que poderiam visitar e a pessoas com quem poderiam se relacionar. Em certas regiões da Índia colonial, castas inteiras eram presumidas culpadas desde o nascimento e eram presas. Crianças eram separadas de seus pais e mantidas em colônias penais ou em quarentena sem qualquer processo ou condenação judicial. Descontentamento social na década de 1920 levou a uma mudança nessa política. A partir de então, a administração colonial começou uma política de ação afirmativa, reservando uma porcentagem dos cargos governamentais para castas menos favorecidas. Com a colonização direta da Grã-Bretanha, iniciou-se um processo de ocidentalização do território indiano, divergindo com as diversas culturas que viviam ali, como os hindus e os muçulmanos. Houve uma importação de instituições britânicas ao território indiano, como colégios para ambos os sexos, universidades e serviços de correios e telégrafos, estradas de ferros e clubes aristocráticos. O inglês passou a ser ensinado como uma língua oficial. Com a chegada dessas instituições, ocorreu a formação de uma elite intelectual que teve a oportunidade de estudar em universidades britânicas e entrar em contato com ideias filosóficas ocidentais, e usaram essas informações para alimentar a luta anticolonial. A partir disso, em 1885, foi formado o Partido do Congresso Indiano. E no século XX, entra uma figura que foi essencial para a luta contra a dominação colonial, Mahatma Gandhi. Mahatma era membro de uma poderosa família indiana. Havia se formado em direito na Inglaterra e, ao regressar à Índia, ligou-se ao movimento pela independência. Ele estava convicto de que a salvação da Índia viria de uma reforma espiritual. Sua missão era uma busca moral de reforma das consciências de vida simples e patriarcal, mediante o retorno à velha civilização hindu. No século XX, Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru, com apoio da burguesia e do Partido do Congresso, iniciaram o processo de resistência com a greve geral de 1919, atingindo principalmente os setores do transporte e da limpeza pública. Na década de 1930, passaram a propagar a desobediência civil como forma de resistência. A desobediência civil levou a independência da Índia a ser conhecida como um processo pacífico por parte dos indianos. As suas práticas eram focadas em não votar, não utilizar produtos britânicos e não obedecer às leis inglesas. A liderança de Gandhi nas ações de desobediência civil repercutiu profundamente em dois momentos diferentes. No primeiro deles, Gandhi incentivou a população indiana a produzir suas próprias roupas e parar de comprar roupas dos comerciantes ingleses. Para dar o exemplo, Gandhi passou a levar consigo um tear manual. O tear carregado por Gandhi gerou tanta repercussão que se transformou em um símbolo nacional da Índia e hoje é estampado na bandeira do país. Outro evento bastante conhecido foi a Marcha do Sal, de março de 1930. Nesse evento, Gandhi liderou uma multidão em uma marcha até o litoral indiano para que pudessem extrair sal. A caminhada de quase 400 quilômetros durou 25 dias em direção ao litoral. Gandhi e seus seguidores paravam de cidade em cidade para descansar, conseguindo assim mais simpatizantes. O protesto foi iniciado pelo fato de que, naquela época, os indianos eram obrigados a comprar produtos industrializados do Reino Unido, sendo proibidos, inclusive, de extrair sal em seu próprio país. Por propagar a desobediência civil, Gandhi foi preso, e a sua prisão foi considerado um ato de coragem. Agora iremos passar para a nossa entrevistadora, que fará uma entrevista exclusiva com Mahatma Gandhi.
É com você, Sofia. Olá, Vitória, tudo bom? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que você está dando para mim. E segundamente, agradecer ao Sr. Gandhi por ter aceitado dar entrevista para nós e explicar um pouco sobre a independência da Índia e suas consequências. Right in here. Hurry up, unload it now. You want a talkie of? Yeah, we want to get a talkie of them. Well, Mr. Gandhi is one of the most difficult subjects in the world for a talkie. He has a very feeble voice. And moreover, he has a very deep prejudice against being photographed at all. Bom, eu quero começar com a primeira pergunta, que é: se a Inglaterra não atender aos seus pedidos, qual a estratégia que o senhor adotará? Of course, civil disobedience and all other phases of the Satyagraha are always at our disposal, but whether we shall resort to this weapon immediately or what other steps we shall take, I cannot judge at present. Bom, e se a Inglaterra atender aos seus pedidos, Sr. Gandhi? O senhor pretende obter total indulto do novo Estado indiano? Oh, yes. E indulto irrestrito? Absolutely. Bom, e o senhor também pretende, caso a Índia fique independente, banir totalmente o casamento infantil? I should very much like to, even before. Bom, acha que neste momento a Inglaterra dará à Índia total independência política? That also is more than I can say. Bom, mas está esperançoso? I am an optimist. You are an optimist. E outra pergunta: se for a segunda rodada de negociações, irá vestido com roupas indianas ou europeias? I shall certainly not be found in European dress. And if the weather permitted, I should present myself exactly as I am today. Bom, e se o rei da Inglaterra o convidar a jantar no palácio de Buckingham, o senhor irá vestido com suas roupas indianas de sempre? In any other dress I should be most discourteous to him, because I should be artificial. Bom, se a Inglaterra não o atender, está preparada para voltar para a prisão? I am always prepared to return to Delhi. Estaria pronta a morrer pela causa da independência da Índia? It is a bad question. E essa foi a entrevista, Vitória. Agradeço novamente e agora é com você. Com a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha passou a ter mais dificuldades com seus domínios na África e na Ásia. Assim, o movimento de independência da Índia, liderado por Mahatma Gandhi, se aliou ao Exército Nacional Indiano para fazer frente à dominação britânica. Quando, em 1947, o governo britânico via-se sem condições de manter a Índia, votou-se no parlamento, em 15 de julho, a independência da região, formando os governos da Índia para hindus e do Paquistão para muçulmanos. A execução da partilha se fez sob a mais completa desordem, marcada por atos de violência entre hindus e muçulmanos. O próprio Gandhi foi assassinado por outro hindu, que reprovava suas propostas conciliadoras. Os conflitos levaram cerca de 100.000 vidas. Após a morte de Gandhi, Nehru assumiu o cargo de primeiro-ministro. A Índia hoje é uma república federal,
governada por um sistema parlamentar democrático. É uma sociedade pluralista, multilingüe e multiétnica. A população da Índia cresceu de 361 milhões em 1951 para 1,211 bilhão em 2011. Ao mesmo tempo, sua renda nominal per capita aumentou de 64 dólares anuais para 1.498 dólares, e sua taxa de alfabetização de 16,6% para 74%. De um país comparativamente pobre em 1951, a Índia se tornou uma grande economia de rápido crescimento e um centro de serviços de tecnologia da informação, com uma classe média em expansão. Tem um programa espacial que inclui várias missões extraterrestres planejadas ou concluídas, filmes, música e ensinamentos espirituais indianos desempenham um papel cada vez mais importante na cultura global. A Índia reduziu substancialmente sua taxa de pobreza, embora ao custo de aumentar a desigualdade econômica. A Índia é um estado com armas nucleares, que tem uma alta classificação nos gastos militares. Tem disputas pela Caxemira com seus vizinhos Paquistão e China, sem solução desde os meados do século XX. Entre os desafios socioeconômicos que a Índia enfrenta estão a desigualdade de gênero, a desnutrição infantil e os níveis crescentes de poluição do ar. A terra da Índia é mega diversa, com 4 hotspots de biodiversidade. Sua cobertura florestal compreende 21,7% de sua área. A vida selvagem da Índia, que tradicionalmente tem sido vista com tolerância na cultura da Índia, é mantida entre essas florestas e em outros lugares, em habitats protegidos. Essa foi a edição especial sobre a independência da Índia, e me despeço com uma citação de Gandhi. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas, se você não fizer nada, não existirão resultados.